A semana começou e por que não começar com uma pergunta ou polêmica ou na lata? Quem é melhor, Cano ou Pedro? E eu vou ficar em cima do muro mais ou menos, porque são dois baita jogadores. Cano destruiu no clássico, né? Fluminense e Vasco, fez 2 gols, um do meio campo ali, quase do meio campo, golaço, talento, senso de posicionamento, finalização perfeita. Pedro, artilheiro do Flamengo no Mundial, 4 gols. O Pedro pode falar, parte minha eu fiz, galera. Ninguém pode cobrar do Pedro nesse Mundial. Ele foi lá, fez 4 gols, 2 gols em cada jogo. O Pedro fez o dele. O resto do time, principalmente a zaga, aí é outra coisa, mas o Pedro fez o dele. Então, os dois estão em voga, né? Quem seria melhor, até por serem de rivais, e fica a questão. O Cano surgiu muito mais tarde, já tem 35 anos, né? Surgiu no Independiente Medellín lá para 2018, que deu uma explodida mesmo, fez muitos gols lá no Campeonato Colombiano, aí vai pro Vasco, muito gol, e vai pro Fluminense. Já o Pedro, muito mais novo, 25 anos, 10 anos ali de diferença entre um e outro, são gerações diferentes, né? O Cano tem menos corpo, 1,76, o Pedro já tem mais corpo, 1,85, é mais forte. Então tem essas questões até de características. Eu acho que o Cano tem um senso de posicionamento um pouco melhor porque ele é mais, né, ele é menor, um pouco mais fraco fisicamente, embora também seja forte. Gente, todo mundo aqui é nota 9,5 e 10 nos quesitos, tá? Porque são os dois jogadores realmente muito fodas aqui, por isso são dos melhores do Brasil, no futebol brasileiro. Mas sempre tem, eu vou ter que, né? Você vai me xingar, eu tenho certeza. Se você não gostar, você vai me xingar. Fazer o quê? Então acho que o Cano aproveita mais as chances que tem, cria mais oportunidades de espaço futuro, porque ele precisa estar naquele momento exato, então ele se posiciona melhor e com o toque vai lá e define gol. Com o toque o Cano é gol. O Pedro também faz tudo isso, mas um pouco menos. Entendeu? Aquela é 1 centímetro a menos ali. O Pedro também se posiciona bem, mas acho que um pouco menos que o Cano. Em compensação, eu acho o Pedro mais completo fora da área. Fora da centroavância, por assim dizer, o Pedro, se por uma escalação jogar com outro atacante, ou numa situação de jogo cai pela ponta, tá vindo com a bola, eu acho que ele tem mais recurso técnico para tentar um passe, um lançamento, fazer uma jogada, 1-2, tentar passar, tentar fazer uma coisa diferente. O Cano faz bem, mas eu acho que o Pedro tem esse recurso a mais. O Cano joga num time um pouco mais fraco, inferior tecnicamente. O Flamengo tá ali nesses últimos anos, sempre primeiro e segundo time do Brasil. Então o Pedro é naturalmente mais abastecido, joga no time que normalmente dita o ritmo dos jogos, tem mais volume e aproveita isso. O Cano faz um milagre com um time que está sendo bem treinado agora, né, o Fluminense pelo Diniz, mas um time um pouco mais fraco. Nesse ano o Pedro já começou melhor, em 2023. O Pedro tem 7 jogos, fez 9 gols e deu 2 assistências. O Cano tem 6 jogos e fez 5 gols. Mas em 2022 o Cano fez 44 gols, fez 7 assistências em 70 jogos. O Pedro fez 29 gols, né, no ano passado, também 7 assistências, mas em 59 jogos. Ou seja, o Pedro até distribuiu mais, mas jogou menos. O Cano fez mais gols, mas jogou mais. O Cano já está no fim de carreira, encaminhando para o fim de carreira. O Pedro ainda tem uma carreira inteira pela frente. Acho que talvez por isso, se eu fosse apertar um botão comprar para o meu time, eu ia para o Pedro. Até agora, pela questão do Mundial, o Marca da Espanha já falado que o Pedro precisa voltar para a Europa para se provar, para crescer, que seria interessante, eu também acho. Acho que se o Pedro, inclusive o time do Pedro é agora, 25, 26 anos, se ele não for, ele não vai mais para um grande jogador europeu, ou se provar, ou para um médio, para depois ir para um grande. Se ele não sair do Brasil agora, ele vai ficar no Campeonato Brasileiro ou mercados alternativos. Então o Pedro tem que fazer esse movimento. O Cano já está na ladeira abaixo, entre aspas. Tomara que tenha mais 3, 4 anos de carreira, mas já tem menos tempo. Eu preferiria, eu acho que o Pedro por isso. Mas se viesse o Cano, cara, eu tô satisfeito pra caramba. Vem os dois pro Cruzeiro. Inclusive, talvez dê pra jogar os dois juntos, numa engenharia ali, com um meio mais leve, com os pontas. Os dois podem se revezar, principalmente o Pedro, que tem mais recursos um pouco fora da área. Pode se completar ali, mas por 1 centímetro eu iria de Pedro. Mas o Cano é fantástico, é sensacional. Se o Cano tivesse hoje 25 anos, estava na Europa, estava na seleção argentina. Porque o cara mete gol, o cara tem um faro de gol, tem aquele atalho que poucos têm. Essa é a minha opinião e a sua. Comenta aí, curte o canal, vamos dar aquela moral para o canal crescer, as coisas irem, né? E comenta aí, quem é melhor, Cano ou Pedro? Beleza? Falou, abraço e tchau.